Caros amigos, salve Maria. Você já se perguntou se o padre da sua paróquia celebra a missa seguindo as orientações do missal de Paulo VI, promulgado em 1969? Você já se perguntou por que há diferenças na liturgia, às vezes de uma paróquia vizinha para outra? Neste vídeo eu vou trazer a missa de Paulo VI, a chamada Missa Nova, como ela deve ser celebrada, como ela é ensinada no Ordinário da Missa, promulgado em 1969. Caros amigos, o canal Ecofidelíssimo é um canal de apostolado mariano. O nosso objetivo é levar a mensagem, a devoção e os pedidos de Nossa Senhora aos lares brasileiros. Nós fazemos a visita às famílias com a imagem de Nossa Senhora, rezando o terço em família. Faça parte você também deste apostolado. Se inscreva no canal, curta o vídeo e se torne membro do canal. Como membro, você estará nos ajudando com este apostolado. Clique em Seja Membro e escolha a sua categoria: colaborador, devoto ou peregrino de Fátima. Caros amigos, muito se fala hoje sobre a liturgia, missa antiga, missa nova, mas o que é a missa, afinal? A missa é o santo sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa antiga foi promulgada pelo Papa São Pio V em 1570. Até então, havia diferenças na liturgia. O que o Papa fez foi resumir num único missal como deveria ser a missa celebrada em todo o mundo católico, em latim. Por quê? Porque a língua oficial da Igreja é o latim. Em 1962, o Papa Paulo VI fez uma pequena reforma litúrgica, não mudando a essência da missa. O que ocorreu em 1969, onde uma mudança radical aconteceu na liturgia, na forma de celebrar e até nas orações. Isso provocou uma grande discussão na igreja. Mas o nosso vídeo de hoje não será objeto desse debate. Nós vamos falar somente da missa do Papa Paulo VI, a chamada Missa Nova. E falar Missa Nova não é de uma forma depreciativa. É simplesmente porque a Missa Tridentina do Concílio de Trento, de São Pio V, ela é de 1570. Portanto, quando houve essa reforma do Papa Paulo VI, já era quase 500 anos que a missa era celebrada daquela forma, em latim, o altar voltado para o Oriente, ou seja, o padre de costas para o povo e todos, juntamente com o padre, de frente para o Oriente e o sacrário, diante do sacrário. Mas esta mudança, ela foi introduzida a conta-gotas. Não foi de uma forma, assim, de uma vez. Mas a partir de 69, aí sim, foi uma grande mudança. O padre Paulo Ricardo, por exemplo, comenta que se simplificou de tal maneira a liturgia, retirou tantas coisas do cerimonial, que os próprios padres e também pessoas da paróquia, normalmente os chamados o grupo de liturgia, foi por conta própria introduzindo alguns elementos na liturgia. Isso foi causando muita confusão. Por exemplo, na missa tridentina, o padre inicia a celebração ao pé do altar, com várias orações, salmos, onde ele se prepara para subir até o altar, onde será oferecido o sacrifício. A missa é o santo sacrifício incruento de nosso Jesus Cristo. O que quer dizer isso?
Não é que Nosso Senhor vai sofrer novamente a paixão, as dores da paixão. Não. É um sacrifício, mas sem derramamento de sangue. Sem o sacerdote e sem o sacrifício, não há igreja. Então, nós precisamos observar aqui nas imagens que eu vou colocar agora no vídeo, de uma celebração da missa de Paulo VI, como ela deve ser, ou deveria ser em todas as paróquias. Eu tenho aqui diante de mim na tela o missal de Paulo VI, com todas as rúbricas, ou seja, em vermelho, a orientação de como deve ser feita aquela oração e quais são as orações que o padre celebra. Então, para ter uma ideia, a missa no missal de Paulo VI é dividida em 3 partes, assim como na missa tridentina. O rito inicial, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então, vamos ver nesse primeiro trecho da celebração como é o rito inicial, como ele deve ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. Reconheçamo-nos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Glória a Deus. Observe os paramentos do padre. Esse é o padre Overlan, da paróquia do padre Paulo Ricardo. Ele celebra a chamada Missa Nova com os paramentos tradicionais. Por quê? Porque os paramentos não foram abolidos. A própria forma da celebração não foi abolida. Pelo contrário, o padre Overlan, ele demonstra como deve ser a postura do padre. Ele celebra com veneração, enlevo, admiração, a sacralidade na sua celebração. Os paramentos que ele usa, o que sobressai por cima de todos, é a casula. Os padres dos anos 70 e 80, eles tiraram todos os paramentos, ficando apenas com um camisolão e a estola. Uma estola desproporcional, sem ornamento, um camisolão branco também sem ornamento nenhum. Não era nem a alva, que é essa túnica branca que vai por cima da batina do padre. Aliás, os padres também, pós-concílio, aboliram a batina. Então, tudo isso forma, na celebração, um conjunto que convida o povo à oração. O povo não participa da missa, da celebração em si. Ele assiste, porque é o oferecimento do sacrifício. Ele pode responder, é a chamada missa dialogada. Isso sim, partes da missa. Outra orientação do missal de Paulo VI é que a liturgia eucarística fosse ainda em latim, o que também foi abolido pelos padres e bispos
por conta própria. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Então, todas essas mudanças que nós veremos agora neste outro vídeo, que é a mesma missa celebrada no mesmo dia da Imaculada Conceição, em outra paróquia por outro padre. Esse frei tem programas na televisão, transmite as suas missas. Veja como é diferente. Então, todo o ambiente sacral que se cria na missa celebrada, como ela deve ser enlevada. O rito inicial, uma preparação para o santo sacrifício do altar. Agora, nessa segunda missa, olha só a postura do padre. Ele não está celebrando, rezando o rito inicial para Deus, para ele como sacerdote, que vai oferecer o sacrifício, se preparar, pedindo a Deus a graça, a dignidade sacerdotal para fazer esse sacrifício, essa celebração. Não. Depois dessa saudação, que não consta, de maneira nenhuma consta no missal, ele faz como que uma homilia. Mesmo que ele esteja falando, como está, do santo do dia, não é o momento dele fazer aquele discurso. A Virgem forte, oferta de pureza, oblação de castidade, agora segue o Cordeiro por nós crucificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, boa noite. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas com a graça de Deus. Que alegria poder recebê-los aqui para a gente concluir a nossa jornada nessa quarta-feira na presença do Senhor, para ouvirmos a palavra, para recebermos Jesus na santa e sagrada comunhão. Quem é que está nos dando a honra hoje de nos visitar pela primeiríssima vez? Levante bem alto a mão que a gente quer acolher. Pode levantar, tem um grupo de alunos também hoje, estão celebrando o encerramento do ano letivo. Que maravilha, uma salva de palmas então, minha gente, que maravilha. Bem-vindos, bem-vindas, hein? Hoje também é um dia de uma grande santa, minha gente. Por isso ela foi virgem, mártir, santa. Quando eu era pequeno, quando a minha mãe, a dona Nadir, para ensinar a gente a gostar. O padre, então, segundo o missal de Paulo VI, como está aqui, ele tem o rito inicial, né? Ele sobe até o altar, beija o altar. Se for uma missa solene com incenso, ele incensa o altar, vai para a lateral e reza as orações iniciais. Até o confítel, que é eu me confesso a Deus, ou seja, pedindo perdão dos pecados, o povo também. E aí vai para a liturgia da palavra. Agora, tudo isso tem, então, começo, meio e fim. Rito inicial, uma preparação, liturgia da palavra, aí sim, ele vai ler o evangelho, a boa nova do dia, e ele vai tirar dali os ensinamentos de nosso Jesus Cristo, aplicando para a nossa vida cotidiana. Mas, o que nós vemos nessa outra missa é uma coisa sem começo, sem meio e sem fim. Podemos dizer assim. Ou seja, é uma confusão. E muito digno de se notar, nós vamos ver na próxima parte, é como, nesta segunda missa, o padre não reza diversas orações da liturgia eucarística. Então, meus caros, eu estou aqui falando da missa, do missal,
oficial do Papa Paulo VI, promulgada em 1969. Eu não estou falando da missa tridentina, eu não estou falando que a missa do Missal Novo de Paulo VI é uma missa inválida, herética. A questão é a intenção do padre. O padre Paulo Ricardo, ele fala que a missa do Papa Paulo VI, o padre tem que ter uma intenção, ele tem que estar realmente ali atento para que ele celebre corretamente. Porque tem certas orações, orações eucarísticas, que ela pode ser simplesmente uma oração protestante, né? Eu não vou trazer aqui as orações, eu não vou ler aqui as orações, mas eu quero demonstrar aqui a diferença. Veja o padre Overlan no ofertório, na consagração. Veja como ele reza todas as orações pelo Papa, aliás, primeiro pela Igreja, pelo Papa, pelo Bispo, pelos fiéis vivos, pelos fiéis já falecidos. Então, tudo isso está ordenado ali no Missal de Paulo VI. Mas os padres, 99%, não seguem. Eles inventaram uma liturgia. Então, a missa que todo padre deveria celebrar é esta missa. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Mário e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Rezemos aqui pelas pessoas vivas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também a dos santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Aceitai, ó Pai, com bondade, a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e
e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Veja a diferença, percebam, meditem aí, analisem se não há uma diferença gritante. E onde está essa diferença? Está, evidentemente, na fé do sacerdote. A fé é razão, portanto, na compreensão do sacerdote que aquilo ali é um sacrifício. Ele é o sacerdote que está oferecendo um sacrifício. Nosso Senhor será novamente como que imolado. Só que ele não vai derramar sangue. É o santo sacrifício incruento. Será renovado a paixão de nosso Jesus Cristo ali no altar. E o padre, ele é o sacerdote, mas na hora da consagração é o próprio Nosso Senhor que fala por ele. Tem até o famoso milagre eucarístico, não sei se a pronúncia é correta, é Lanciano, uma cidade italiana, onde o padre consagrou as espécies de pão e vinho, mas ele duvidou que aquele pão era o corpo de nosso Jesus Cristo. E aí, o pão, a hóstia, começou a sangrar. Ele pegou o sanguíneo, que são aquele tecido que ele limpa lá, seca, depois o cálice, ele começou a tentar estancar o sangue, mas as pessoas viram, derramou pelo altar. E até hoje, na data do santo do dia, daquela, se não me engano, daquela paróquia, há a coagulação do sangue daquela hóstia. Um milagre eucarístico. Há um outro milagre impressionante de Santo Antônio. Havia, na cidade de Santo Antônio, na sua paróquia, portanto, um homem incrédulo, que não acreditava na presença real de nosso Jesus Cristo na hóstia consagrada. Então, Santo Antônio o desafiou. Olha, eu vou trazer aqui o Santíssimo Sacramento. Vou levar até ali o estábulo. Se o meu burro se ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, você terá que acreditar. Então, Santo Antônio, eu conheço uma igreja que tem essa cena retratada. Santo Antônio todo paramentado, como se deve ser um sacerdote, para conduzir o Santíssimo Sacramento, uma bênção, né? Ele colocou no ostensório com o Santíssimo Sacramento. Chegou diante do burro, o burro está lá, retratado na pintura na parede dessa igreja, o burro ajoelhado. E o homem teve que acreditar. Percebam como o padre Overlan celebra de uma forma serena, séria. Ele está rezando essas orações para Deus. São súplicas a Deus. Quanto que nessa outra gravação, dessa outra missa, o padre gesticula, tá? Ele está celebrando, aliás, ele está rezando para as pessoas, mas não é. A missa é para Deus. É o santo sacrifício. Então, as orações são toda uma preparação para o ato ápice, que é o sacrifício incruento de nosso Jesus Cristo. Onde, sobre as espécies de pão e vinho, é o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo, que ele derramou, que ele entregou seu corpo e seu sangue para nos redimir, para a nossa salvação eterna, abrindo as portas do céu, fechando definitivamente, firmando definitivamente uma aliança com a humanidade.
O povo judeu recusou o Nosso Senhor, então rompeu aquela aliança de Deus com o povo escolhido, e Deus fez uma nova aliança com o homem. Então, o Nosso Senhor redimiu o gênero humano com o seu sacrifício na cruz. Aí está a diferença. Uma questão de fé. O sacerdote entender, compreender o seu papel, o que ele está fazendo. Por isso, Lutero, na Revolução Protestante, ele aboliu o sacerdócio. Não precisa de sacerdote, todo mundo é igual. É o mesmo espírito que está nessa missa nova. Nova, a missa aí, que está sendo celebrada como um culto qualquer, nos gestos do padre, na forma dele se portar no altar, o tom da voz, o jeito que ele se dirige ao povo e não a Deus com as orações repita para Deus. Então, aí está a grande diferença. E, infelizmente, nessa missa, houve a opinião de pastores protestantes, que eram observadores do Concílio Vaticano II. E aí, promulgado o concílio, o Papa, atendendo os documentos do concílio, fez essa reforma litúrgica. Que, repito, como disse o padre Paulo Ricardo, se retirou tanto, a missa ficou tão pobre, a liturgia ficou tão pobre, que os próprios padres, ou esses grupos de liturgia das paróquias, começaram a inovar, a acrescentar coisas. Mas não pode. O missal do Papa Paulo VI, tão criticado a missa chamada Missa Nova, ele tem um critério: começo, meio e fim. As orações. Então, nesta parte da consagração, eu vou deixar um áudio, a parte do... É hoje também? É hoje. Então, nessa parte da consagração, eu vou deixar esse trecho da consagração do padre Overland com áudio, para vocês verem todas as orações que ele reza. E também da segunda missa, para vocês verem que ele aboliu por completo. E repito, esta missa é o missal do Papa Paulo VI. Não é o missal de São Pio V, a chamada missa tridentina, missa em latim. Então, os padres, na maioria das paróquias, observem na sua paróquia, ele retirou a oração dos vivos, dos falecidos, pelo Papa, pela Igreja, pelos santos, ele invoca os santos. Outro detalhe, no altar, antigamente, tinha um recorte quadrado, né? Ali era encaixada uma pedra com as relíquias dos santos. Então, por isso, tem a oração citando São Pedro e São Paulo, São José, Nossa Senhora e todos os santos, né? Então, tudo isso foi tirado sem ter orientação no missal. Os padres e bispos foram podando, foram retirando, foram cortando por iniciativa própria. O missal não orienta isso. Pelo contrário, o missal orienta todas as orações, como elas devem ser feitas, né? Explica, bem explicado, o valor de cada oração, né? E, principalmente, a missa não é, como o Concílio Vaticano, isso é um erro grave do Concílio, dizer que a missa é a reunião do povo de Deus para relembrar a ceia do Senhor. Não, isso é protestante. A missa é o santo sacrifício incruento de nosso Jesus Cristo. O sacerdote vai oferecer esse sacrifício. O povo está lá, unido ao sacerdote, em oração, para assistir o sacrifício, que foi feito por nós, por todos os homens. Caros amigos, eu quero convidar todos para fazer parte deste apostolado. O nosso canal Eco Fidelíssimo é um canal de apostolado mariano. Nós queremos levar a devoção ao Imaculado Coração de Maria, os pedidos de Nossa Senhora aos lares brasileiros. Por isso eu quero convidar você a fazer parte desse apostolado, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo. Assim, o próprio YouTube vai divulgar esse nosso vídeo e os outros vídeos
para muito mais outras famílias brasileiras. E se você quiser participar ativamente do nosso apostolado, nos ajudar no nosso apostolado, seja membro do canal. Você receberá vários benefícios. Uma missa como deve ser celebrada por um padre amigo nosso, todos os meses nas suas intenções e de sua família, entre outros benefícios que você vai receber se tornando membro do canal. Clique em Seja Membro abaixo do vídeo e escolha a sua categoria: devoto, colaborador ou peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, nós vamos levar a devoção a Nossa Senhora aos lares brasileiros, rezando o terço em família. Então, nós rezamos o terço nos lares, levamos a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!